Se você é um sujeito um pouquinho inteligente, você já deve ter percebido que muitas verdades estão sendo expostas no momento atual. Verdades, inclusive, sobre pessoas extremamente poderosas que, por exemplo, gostavam de visitar ilhas privadas bem estranhas com seus amigos bem estranhos que gostavam de criancinhas, não é mesmo? O que há alguns anos atrás era uma conspiração, agora se confirmou. E nós observamos esse processo em diversas facetas da realidade. Não precisa levar toda essa tendência para um lado necessariamente religioso, escatológico. Você pode pensar em termos materialistas. Nós temos atualmente a internet. A internet dá uma transparência absoluta que nunca na história da humanidade nós tivemos. Então, pensando só em termos materiais, nós temos aqui uma ferramenta, um território que nós nunca tivemos. Quando na história da humanidade um sujeito poderia falar, escrever sobre qualquer assunto, publicar, achar seguidores, achar leitores e assim em diante, como é o caso atualmente. Você pode até falar, bom, mas a censura ainda existe, e é verdade, e é um problema no meu ver, mas mesmo assim, o sujeito que é curioso, ele encontra esses conteúdos. Os governos mais poderosos, incluindo o americano, eles não são capazes de censurar completamente, não. Se não há mais o que fazer em termos de censura, se o sujeito já foi censurado daquela rede social alternativa e daquela rede social alternativa, o que em si já é bem improvável no momento atual, bom, ele ainda pode fazer um site, colocar lá no meio da DW. Vou falar assim porque o algoritmo é chatinho, não é mesmo? Então, é um momento de transparência que, honestamente, nós nunca tivemos isso. Nunca. Você tem que levar isso em consideração. Você pode estar um pouco otimista pensando sobre isso, não é mesmo? Todos nós deveríamos estar, a não ser aqueles que vivem de mentiras. No entanto, eu diria que a maioria de vocês pode pensar que está ao lado da verdade. Alguns que eu sei que estão dizendo nesse exato momento, não só eu estou ao lado da verdade, eu quero lutar pela verdade. Farei o que for necessário pela verdade. Você não está falando isso? Eu sei que alguns estão. E é aí que mora um grande problema, porque veja, eu arrisco a dizer que no mínimo 90% dos que estão me escutando, e veja que já é um público muito selecionado. Se você escuta esse podcast, você está bem acima da curva brasileira. Eu devo ressaltar isso. Não é arrogância da minha parte, é só um reconhecimento. Mesmo assim, eu diria que pelo menos 90% de vocês pode dizer que está lutando pela verdade, mas não é bem assim. Se você continuar a fazer o que provavelmente você está fazendo, eventualmente a verdade vai te engolir. Por quê? Bom, vamos lá. Exatamente porque nós estamos do lado que revela, ou seja, nós somos as pessoas que comemoram quando segredos de uma determinada elite financeira
são expostos ao público, a tendência de muitos é achar que a verdade em si, e veja que eu não estou falando de verdades específicas, não é mesmo? A tendência é achar que a verdade em si é algo aconchegante. Eu vou usar aqui uma metáfora muito boa, certo? E é essencial fazer isso, como logo vocês entenderão. Imagine a seguinte situação. Você é um bebezinho. Sua mãe, seja ela boa, ruim, viva, falecida, não importa. A sua mãe na melhor versão materna dela. Tá te segurando, fazendo carinho em você. Tá frio ao redor, mas ela tá te cobrindo com um cobertor. Você nem sente o frio. Tem barulho ao redor, mas ela coloca as mãos nos seus ouvidos. Em outras palavras, você está completamente seguro. Todo o caos ao seu redor, a confusão, o medo que viria por conta disso, bom, você está nos braços da sua mãe, que te protege de todas essas incertezas. Consegue imaginar essa situação? Ela realmente é muito boa, não é mesmo? Não vem mentir, falar que não, na verdade eu não ia gostar disso. Todo ser humano gostaria disso. A questão é como você encara. E no momento atual, a maioria das pessoas não só gostaria dessa situação hipotética, como de forma obsessiva, de forma doentia, busca essa sensação realmente uterina, não é mesmo? É a sensação de você estar dentro do útero da tua mãe ali, recebendo tudo o que você precisa, protegido, cego de uma certa forma, você não está vendo o que está acontecendo ao redor. Às vezes pode parecer ali um chute, né? Mas é só numa situação extrema que mulher grávida leva um chute, cai no chão. As circunstâncias são raras, então a maioria dos bebês geralmente não ficam se preocupando com o que está lá fora, certo? Mas ali dentro você tem tudo. As pessoas buscam essa sensação constantemente. Inclusive, quando nós estamos falando sobre a tal verdade, sobre a tal sabedoria. Sim, meus queridos. Veja, quando nós estamos falando de verdade como algo amplo, e essa verdade como algo amplo é o que também chega nesse mundo atual. Não é só sobre elites financeiras, isso e aquilo, não. É um tsunami, certo? Veja, a verdade, se a gente fosse descrever como um personagem, a verdade não é o que você imagina. A verdade não é como essa mãe que eu descrevi, que chega lá e te dá ali carinho, te mantém seguro. Não. Você quer uma metáfora? Não só para a verdade, mas especialmente a sabedoria? A melhor metáfora quem deu foi Nietzsche. E alguns estão já gritando nesse momento, Nietzsche, você vai citar ele? Ai, meu Deus, minhas tetinhas estão duras. Essa é a reação que eu espero. Se você já teve essa reação, veja, se esforce um pouco, saia um pouco da sua mediocridade, dessa sua reatividade, para entender de onde ela vem. Mas sim, o Nietzsche, ele deu a melhor definição. Ele falou, corajosos, despreocupados, escarninhos violentos, assim os quer a sabedoria. Ela é mulher e só ama quem é guerreiro. Em suma, a sabedoria não é essa mamãe que muitos pensam, que vai te abraçar,
que vai te fazer carinho na cabeça, vai falar assim: ah, você gosta da verdade? Vem aqui que eu vou te proteger. Vem aqui, você tá no meu time. Não. Para você realmente chegar lá, como disse o Nietzsche, você precisa ser corajoso, despreocupado, escarninho e violento. Essa atitude passiva não funciona. Aí você vai falar: ai, mas tal, entre aspas, intelectual, tal influenciador, tal padre, tal pastor é muito sábio e ele age com uma passividade absoluta. Então, esse é o ponto que eu venho aqui realmente discutir. Quando você escuta um desses sujeitos, vamos assim dizer, passivos perante a sabedoria, eles não obtiveram a sabedoria. E eu já vou explicar melhor. Eles apenas pegaram, vamos assim dizer, uma determinada forma, uma versão limitada, que é compatível com o intelecto deles, espalharam para vocês, com base no seu próprio intelecto e as limitações que você tem nesse momento, e você se sente confortável ali. Você fala: ah, nossa, eu tô aprendendo muita coisa. Uau, eu tô aprendendo muita coisa. Mas na realidade você tá só ali. Eu não gosto de falar bolha, mas é uma bolha, certo? Então, pensando em termos metafóricos, o que seria essa verdade que eu tô falando de forma ampla, não é mesmo? A gente começa já destacando que ela é muito complexa. Muito complexa. Eu gosto de descrever da seguinte maneira. Imagine uma sinfonia. Eu pessoalmente adoro a sinfonia. Imagine a sua sinfonia preferida. Escute ela na sua cabeça nesse exato momento, certo? Quando você imagina essa sinfonia, pode ser a 9ª Sinfonia de Beethoven, qualquer uma. Você está imaginando o quê? A sinfonia como um todo, certo? Quantas pessoas conseguem discernir cada instrumento em cada segundo? Em outras palavras, só diante já dessa perspectiva a gente consegue entender que, olha, você pode apreciar muito bem uma sinfonia como eu aprecio, mas conseguir entender ali, de forma minuciosa, o que cada coisinha significa, especialmente numa 9ª Sinfonia, poucos conseguem fazer, não é mesmo? Poucos. Eu vou pegar um exemplo ainda mais provocador. Quando eu te pergunto, pense na cruz. Tá pensando na cruz? Ok. Pensa no símbolo da cruz. Pergunte-se nesse momento, o que aquilo realmente significa? Significa. O que a cruz significa? Já tem uma resposta? Pense bem. Antes de dar uma resposta, antes de reagir ou falar algo, eu quero que você se responda. Se você já tem uma resposta, continue a escutar isso daqui. Veja, eu sei que muitos dirão, óbvio, é o sacrifício de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está ali. Bom, de uma certa forma isso é verdade. Agora, se você disser a única verdade que está ali na cruz
é que ela representa uma única coisa, que é Jesus Cristo, aí você não está sendo honesto. Você não está falando a verdade. Por quê? Porque na cruz existem muitos significados condensados num único símbolo. Você pode falar sobre as 4 estações, por exemplo. Inclusive, diga-se de passagem, a cruz precede o próprio cristianismo, né? Você pode falar, por exemplo, entre uma certa união entre vertical, horizontal, que muitas vezes teria uma associação com masculino e feminino, enfim. Inúmeras significações. Então, você chegar e falar, bom, o único significado é Jesus Cristo. Você está falando algo que não é verídico. Aqui é apenas um exemplo. Um exemplo para mostrar que você pode pensar na tua cabecinha que você é um guerreiro da verdade, que você está sempre do lado dela e que ela é essa sua mamãe que vai te ajudar, que vai, no último momento, mostrar que você, que o seu grupo, que a sua religião está certa, mas não é assim. Não é assim. Tudo bem? Então, voltando às pessoas que muitos aqui têm como referência, o que geralmente você vê em supostos intelectuais, sacerdotes, pastores, e aqui são inúmeras religiões, vertentes de pensamento e assim em diante. Veja, vamos supor que você está junto com os seus amigos num barco. Vocês se perdem, a bússola por alguma razão não está mais funcionando, caiu no mar, enfim. Vocês percebem que a situação está feia, vocês estão no meio do nada, não sabem como voltar para casa, para o lugar de onde vocês saíram. E aí no último segundo, antes de todos morrerem de fome, antes do canibalismo começar, uma ilha surge. Uma ilha que pode não ser perfeita, mas tem alimento suficiente para vocês, tem água. Vamos usar um pouquinho aí a imaginação. Tem até umas mulheres regionais ali, um pouco mais selvagens, mas que, né, ajudam aí no processo libidinoso. Tudo bem? Veja, você como capitão, você sabe que não tem como voltar para sua terra natal. Se você tentar fazer isso, você, junto com os seus irmãos que estavam naquela navegação, vocês irão morrer. A única opção é você ficar ali naquela ilha, começar a estabelecer uma sociedade, a perpetuar a cultura que vocês tinham. Passam-se 20, 30, 40, 50 anos e aquele anseio de voltar diminui com o tempo. Porque veja, a própria sociedade onde você veio começa a te esquecer. A sua mulher, o seu filho, eles continuam a viver. Acham que você tinha morrido, então às vezes sua mulher que pensa que é viúva já encontrou outro homem, o seu filho nem sabe quem você é e assim em diante. Bom, naquela ilha ali, o que acontece? Você começa a ver inúmeras sociedades ao redor do mundo. O desenvolvimento de uma, vamos assim dizer, de uma certa bolha, de certas condutas, valores, mitos, que acima de tudo auxiliam as futuras gerações a sobreviver naquele lugar. Então, por exemplo, um certo mito de que depois de tantos metros no mar existem grandes monstros que te comem vivo e assim em diante. Na realidade isso existia na nossa história que não.
Até onde eu sei, eu acho que esses dragões que vivem no meio do mar eu nunca vi, certo? Tem que ver para acreditar. Mas no mito, você pode colocar ali, para quê? Para que a pessoa que está pensando em fazer isso não ultrapasse um limite que para ela seria um perigo, não é mesmo? Agora, vamos supor que você é um sujeito que chega e desafia isso. Você fala, não, e se esses dragões não existem? E se esses dragões podem nos ajudar? E se na verdade existem outras ilhas que a gente pode estabelecer um relacionamento? Certo? Você pode querer ser esse sujeito inovador. Ele, ao tentar fazer isso, vai ser obviamente repreendido. Obviamente. Vão chegar a falar que ele é louco, vão chegar a falar que ele jamais deveria fazer algo do tipo. Estão pensando apenas na segurança dele? Olha, de uma certa forma, sim. Mas, e aí que chega uma parte interessante, estão também pensando no quê? Na segurança, entre aspas, psicológica das pessoas naquela sociedade. Por quê? Se esse sujeito que é corajoso decide realmente ir além daquele limite da ilha, o que acontece? Se ele descobre algo ali interessante e tal, descobre algo sobre a história daquele povo, descobre, por exemplo, uma ameaça de inimigos à esquerda, à direita, enfim, qualquer coisa que ele descubra ali, qualquer constatação que ele faça na realidade, passa a ser o quê? Uma ameaça àquela segurança psicológica que as pessoas naquela ilha tinham. Aquela mesma sensação que eu descrevi, a sensação uterina de que você tá ali naquela bolhazinha gostosinha igual no útero da mamãe. Entendem? Não é à toa que esses sujeitos corajosos, com bravura, em muitas sociedades eles eram realmente perseguidos, repreendidos. Não é mesmo? E assim sendo, eu tenho certeza que nessa ilha existiam, por exemplo, sacerdotes, supostos filósofos, que chegavam e traziam toda, por exemplo, uma mitologia explicando o que aconteceu, o porquê de não ir além daquele ponto, de fazer isso, de fazer aquilo. E esses sacerdotes, esses filósofos, entre aspas, né, porque, enfim, é uma sociedade primitiva, falar em filosofia já é um pouco demais, mas esses sujeitos, eles seriam os primeiros a ir atrás desse tal inovador, não é mesmo? A questão é, a verdade que esses sacerdotes locais, que esses pensadores locais promulgavam, era a verdade em si? Não. Era a verdade que eles se habituaram a simplesmente aceitar para se sentir de uma certa forma seguros, para de uma certa forma também proteger os cidadãos daquele lugar, mas não era verdade na sua integridade, não é mesmo? Então vamos supor que esse sujeito corajoso pega lá um barquinho, desafia as autoridades e vai além do limite. Vai lá no meio do mar, fala, eu quero realmente explorar tudo isso daqui, ponto final. Então talvez ele encontre ali uma ilha não tão distante, com bárbaros extremamente perigosos, canibais e assim em diante. E aí, ele pode retornar, chegar e falar, olha, eu vi aquilo ali. Gente, a gente precisa se proteger, a gente precisa de um exército melhor, porque os caras são malucos. Se eles pegam, sei lá, um pedaço de pau, juntam ali com umas coisas, fazem um navio, chegam até aqui, é o nosso fim, nós não temos armas suficientes, não temos isso e aquilo. Bom, vejam um aspecto de como a verdade, como o reconhecimento da realidade é benéfico, não é mesmo? Mas, primeiro, ele teria que fazer isso em primeiro lugar, e em muitas sociedades isso jamais seria possível. Número 2, se ele chegasse falando isso, óbvio, se ele chegasse no meio da praça pública, entre aspas, gritando,
Pânico generalizado seria o suficiente para causar ali um colapso em si. Mas agora, se ele chegasse pros sacerdotes, pro rei, falando isso, será que eles alertariam a população? Será que eles sequer fariam algo para lidar com esse problema? Muitas vezes na história, as elites, entre aspas, né, meio que ignoram essas pessoas para manter o status quo, para manter as coisas funcionando, certo? Enfim, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que o que eu acabei de escrever ocorra. As elites ignoram, o sujeito é até perseguido, morto por, entre aspas, cometer esse crime de ir além do limite estabelecido pelos mitos. Bom, o que acontece? Depois de 2, 3 séculos, não vou nem falar em décadas, hein? Os selvagens, bárbaros, finalmente conseguem fazer ali um protótipo de barco, entendeu? Eles pegam ali um coqueiro, cortam, faz isso, faz aquilo. De alguma forma conseguem fazer um barco, mesmo com um QI de 50. Bom, por não reconhecerem a verdade chega. Entendem? Ou seja, a verdade ela não é essa mamãezinha boazinha que chega, faz carinho na sua cabeça, não. Diante de um aspecto individual, a verdade sobre quem você é, sobre a sua situação atual, ela pode ser pior do que esse exemplo que eu dei aqui. Pode dizimar um sujeito internamente. Fazer o sujeito, por exemplo, se churrascar, né? Para usar o termo aceitável no YouTube. Não deveria ser o caso, né? Não faça isso. Mas para alguns, quando o sujeito finalmente enxerga ali a verdade de que ele passou 20, 30 anos não fazendo nada da vida, pode ser algo bem doloroso, não é mesmo? E quando a verdade chega, esse é o grande ponto. Se você não está do lado dela, se você não aceita ela, você é geralmente esmagado. Geralmente esmagado. Então, para vocês que falam que são amantes da sabedoria, querem se tornarem intelectuais, eu busco a verdade, eu já li aí a Suma Teológica, o Mário Ferreira dos Santos, o Olavo, enfim. Eu conheço essa turma, certo? Vamos falar da sua situação. Veja, existem vários pastores, padres, pseudo-intelectuais, intelectuais, que agem como essa bolha que eu descrevi nessa ilha hipotética. Então, eles mantêm uma verdade limitada, que não vai realmente ferir o seu ego, que não vai realmente te levar a questionar XYZ. Isso é essencial. Até para um sujeito que é um religioso, certo? Vou pegar o exemplo mais claro. Tem católico que me odeia porque eu cheguei e publiquei algumas notícias falando sobre como o Papa atual estava lá beijando a mão dos Rothschilds, enfim, de famílias do tipo. Eu não falei nada, só coloquei e postei. E o cara já começa, ele odeia a igreja, isso e aquilo. Veja, se você não consegue sequer reconhecer esse fato e com ele pensar em termos do que significa a sua fé, do que a própria igreja significa, não só atualmente, mas como uma instituição que existe há milênios e existirá há milênios, certo? Se você não consegue fazer essa reconsideração com um fato que pode atingir ali o seu ego mesmo, é o teu ego que é atingido. Por quê?
Porque você não quer pensar, nossa, eu tô ali numa situação em que eu sou, por exemplo, católico e tem esses problemas na igreja, então é complicado, né? Não, o sujeito, por inércia, por manter aquela vontade do bebezinho que fica no útero da mãe, né, ele reage de forma agressiva, ele reage de uma forma hostil. Por quê? Porque ele quer manter ali aquela aparência, aquela ilusão de conforto. Conforto de que ele está numa religião que não importa o que ele faça, só seguindo ali os dogmas ele vai para o céu. E aqui vai uma verdade. Pode doer você escutar isso, pode me chamar do que você quiser. Tem muito católico que não vai, entre aspas, para o céu, mesmo seguindo XYZ. Ai, que absurdo você falar isso. Bom, é uma longa explicação, mas, em suma, o processo, por exemplo, da Eucaristia, que você vê aí alguns tentando emular no meio, literalmente, de uma festa, só falta ser um bacanal em alguns casos, não é mesmo? Sem nenhum princípio ritualístico, nada disso. Aquilo não age da forma como deveria agir. Tudo bem? Mas não quer acreditar, não estou aqui para fazer isso. A questão é, e se você estiver errado? E se você só se engana para se sentir bem? Eu posso lhes dizer, eu trabalho dia e noite, todos os dias da minha vida, para realmente se tornar imortal. Eu quero isso. Eu luto por isso. Agora, é uma longa jornada, geralmente dolorosa, difícil de se ter. E talvez, só talvez, não te contaram a história inteira para não te magoar. Porque quando você fica magoado, você sai de um canal, você xinga, você... Enfim, atinge uma pessoa que quer te manter feliz e contente, porque só assim você, sei lá, compra um curso, você se mantém inscrito, assiste, assim em diante. Certo? Se não é óbvio, não é a minha lógica, certo? Realmente não é a minha lógica. Eu, entre aspas, perdi muitos inscritos, perdi muita gente que assistia meus vídeos, até alunos. Alguns que chegaram e falaram, ai, você falou algo herético, eu quero meu dinheiro de volta. Mesmo sendo um plano anual, eu cheguei e falei, tá bom. O sujeito encheu tanto meu saco, eu falei, caramba, você realmente acha que eu sou o demônio na Terra? Não quero gente assim perto de mim. Não merece escutar o que eu tenho pra falar. Então, assim, quem vai te falar nesses termos que eu tô falando? Poucas pessoas. Por quê? Bom, na lógica atual, em que o dinheiro não só é um incentivo, é uma necessidade para a maioria das pessoas, entendeu? Não vão chegar a te falar isso. Não vão chegar a te falar assim, então, a verdade é algo tão complexo. É algo, como eu descrevi, pegando como referência o Nietzsche. Ela é uma mulher que só ama guerreiros. Você precisa ser um guerreiro para obter a sabedoria. Então, isso não vende, isso incomoda as pessoas que cada vez mais buscam aquela sensação maternal de estar num útero e assim em diante. Eu, felizmente, eu estou numa posição em que, tendo outros empreendimentos, o que eu faço no Liberdade VIP, até no Caos Seguro, como eu sempre falo, é mais um hobby, por assim dizer. Um hobby bem caro, diga-se de passagem, por isso que eu tenho que cobrar. Mas eu não dependo dessa questão do marketing digital, certo? Minha mulher fica até com raiva, ela chega e fala, não, você precisa fazer aquelas ofertas limitadas e não sei o que, e tal, monitorar a pixel do Facebook, Google Analytics e todas essas porcarias, e eu falo, eu não tô aqui para fazer isso, entendeu? Como eu falei, graças a Deus eu não preciso.
E por isso, eu posso chegar e falar para vocês isso. Vocês não recebem, vocês não estão do lado da verdade em si, dessa forma ampla que eu estou descrevendo. Pelo contrário, é uma versão limitada, pacificada, artificial. Isso inclui a versão que muitos padres, pastores, teólogos ficam vendendo. Eu vou aqui finalizar com algo muito importante. Muito importante. Veja, a tendência de muitos de vocês que estão me escutando até esse momento é a de buscar na filosofia, na teologia, explicações para assim chegar à verdade, não é mesmo? Eu sei que é o caso. Talvez eu faça um outro episódio falando só sobre a alegação que eu vou fazer agora, certo? Mas, em suma, como muitos devem saber, eu sempre gostei muito de filosofia. Meu pai é formado, ele sempre me estimulou a ler os grandes filósofos. E aqui eu não estou falando de Descartes, não estou falando dos modernos, eu estou falando dos clássicos gregos. Mas, especialmente uns 3 anos atrás, mais ou menos, quando eu realmente comecei a ler direito, quando eu comecei a ler no grego antigo, aí eu comecei a perceber um lado da filosofia que muitas vezes você não escuta. Quem me instigou a fazer isso foi meu próprio pai. Ele chegou e falou, faça agora essa leitura. E eu fiquei chocado. Eu fiquei realmente chocado com o que eu vi. Eu não vou ficar resumindo aqui, porque tem gente imunda que não só faz o que eu descrevi aqui, vendendo verdades limitadas, como só quer encontrar qualquer errinho de português para ficar, entre aspas, me refutando e ganhando inscritos nas minhas costas. Esse tipo de parasitismo realmente abominável. Não gosto disso. Veja, eu posso declarar, mesmo sem argumentos, que talvez eu faça de novo num outro episódio, posso falar do meu coração. Será que é o suficiente? Com base no que eu vivi, com base no que eu vi na minha frente, eu posso chegar e declarar. Atualmente eu observo que a filosofia não só muitas vezes age com arrogância, como em algumas circunstâncias é realmente maléfica. Tudo bem? Você pode gostar, como eu gostei, pela maior parte da minha vida, vou ser bem honesto com vocês. Atualmente eu só... Sabe, quando você vê ali a verdadeira personalidade de uma pessoa? Então, foi mais ou menos isso. E, pelo contrário, eu comecei a valorizar mais aspectos divinos. Em termos bem, assim dizendo, resumidos, deixei um pouco para o lado a questão filosófica e me aprofundei mais na tal mística. A sese, as duas combinadas. O ponto é, se você quer estar do lado da verdade, por assim dizer, eu pessoalmente não acho que a filosofia é a resposta. Na verdade, ela pode até te cegar nesse sentido que eu trouxe aqui. Não se engane, tá? A filosofia te ajuda. Até o Platão, que hoje em dia eu realmente não sou fã, ele ajuda em muitas coisas. Mas para você receber essa ajuda, você antes tem que ter um preparo do seu imaginário simbólico gigantesco. Caso contrário, é muito fácil você se apegar a uma versão, entre aspas, limitada. Tudo bem? A você ficar dentro de uma bolha. A você, por exemplo, escutar o que te deixa felizinho, o que te agrada no intelecto, e nem é intelecto quando você para pensar, mas
te agrada aí psicologicamente. É um sujeitinho geralmente de terninho, é um sujeitinho que geralmente fica falando que é da tua religião, é que é o sujeito mais beato que existe no mundo, não fala palavrão, é bonzinho, faz caridade, fica mostrando pro mundo inteiro que faz isso, sabe? Então, especialmente nesses casos, de novo, falando do meu coração, não é aí que você vai encontrar a verdade. Sabe onde você encontra, ironicamente? É na arte. Você pode dar risada agora, eu sei que tem muito autista aqui igual a mim. Eu sempre detestei a arte. Vou ser honesto com vocês, tá? De verdade. Jamais teria a honestidade de chegar e falar isso há uns 5 anos atrás. Mas eu vou ser honesto. Eu odiava a arte. Pensava que era algo inútil. Inútil não, até perigoso, né? Eu chegava, olhava os antigos gregos, que alguns falavam, por exemplo, sobre os poetas. Nós temos que, né, banir eles da sociedade e tal. Eu concordava com isso. Mas hoje eu posso falar como alguém que conseguiu abrir o coração para aquilo que a poesia apresenta, para aquilo que até pinturas belíssimas apresentam. E eu posso lhes dizer que é só na arte que eu, talvez você, mas que eu consigo caminhar na onda da verdade, vamos assim dizer. Certo? Vamos voltar àquela metáfora do sujeito que decide ir além dos limites da cidade. De uma certa forma eu faço isso constantemente. Vocês que estão aí também fazem. Você é o sujeito que vai e arrisca. Por exemplo, entender se a democracia é tão boa assim. Lógico que é, não é mesmo, meus caras? Nós estamos aí numa democracia tão democrática que a gente não pode falar que a democracia não é democrática ou não é boa. Enfim, vocês são assim. Eu sou assim. Vocês estão aqui porque vocês gostam disso. Vocês querem isso, não é mesmo? Então, a forma que eu achei de não só continuar nesse rumo, como até brincar com o mar, como ser levado para o lugar certo, é enxergando a beleza dele. Mas como você enxerga a beleza do mar? Bom, se você está com os olhos vendados, e essa é a experiência que eu tive ao longo de uma grande parte da minha vida, né? Me cegava para a beleza, por exemplo, de uma música. Eu falava, bom, cadê a profundidade em termos filosóficos disso daqui? Tratava como se fosse uma obra de Aristóteles, que eu ainda gosto, mas eu tratava dessa maneira. Enquanto você não é capaz de enxergar a beleza em si que está nesse mundo aqui, tudo bem? Nesse mundo, não o que acontece depois, não. Primeiro esse aqui. Ai, mas tudo é feio. Tá, vai pro meio do mato. Me diz se tudo é feio. Se você vai pro meio do mato e fala que tudo é feio, meu querido, olha, uma das duas. Não, três. Uma das três. Número 1, você é cego. Mas se você for cego, só escutando ali os passarinhos, né? Pela orquestra magnífica, já deve ser o suficiente. Número 2, se não for isso, você ainda está cego. Certo? Você ainda não aceita enxergar a beleza que está ao seu redor, meu caro. Certo? E número 3, você quer, às vezes, mesmo enxergando, encontrar, por exemplo, uma racionalidade, uma lógica que você ainda não tem o preparo para ter. Pensar, por exemplo, como que eu entendo a lógica da natureza, né? A seleção natural, a série de Fibonacci. Pô, meu querido, você tá de brincadeira comigo, né? Se você quer entender algo tão complexo quanto é o mundo natural, você tem que passar a sua vida inteira indo atrás disso. Uma complexidade absurda. Absurda.
certo? Então, assim, resumindo e trazendo um detalhe final. Vejam, poucos sabem disso, mas na tradição indiana, a tal busca da verdade não é bem o que eles descrevem como Abraham, mas você pode entender como a realidade final, certo? Como se fosse assim, a experiência que um sujeito que muito se dedicou ali por muitos e muitos anos, como, por exemplo, um determinado sacerdote, a realidade final, vamos assim dizer, Brahman, ela se manifestava, olha só a curiosidade, se manifestava como sua última forma em Kali. E aqui eu estou me referindo a deusa Kali, não demônio. Tem uma diferença. Mas mesmo a deusa Kali, se você só procurar no Google, você talvez fique um pouco preocupado com o que ela é. Eu falei deusa, talvez vendo a imagem você fala, esse Newman tá mentindo para mim. Bom, tem uma diferença, acredite ou não. Mas Kali, né, ela geralmente é representada como uma figura com a pele escura, umas cabeças segurando assim e tal. O simbolismo de Kali é muito complexo, assim. Não é realmente matar seres humanos, não é realmente matar homens. Alguns podem chegar e falar, por exemplo, na morte de ilusões, de egos e assim em diante. Então, assim, é um simbolismo complexo. Mas veja, Kali, de forma inegável, tem uma associação, sim, com a morte, com a destruição, certo? Curiosamente, para chegar a essa, vamos assim falar, ao maior princípio universal no hinduísmo, o Brahman, você passa pela Kali, certo? Em outras palavras, levando para um contexto que muitos compreendem, sendo cristãos, que é a maioria aqui no canal, ou até ateu. Meu querido, a verdade não é esse mar de rosas. É um mar, muitas vezes, violentíssimo. Com, não vou falar monstros, mas tubarões que podem realmente arrancar um pedaço. Não necessariamente da tua perna, mas certamente da falsa imagem que você, por exemplo, tinha de quem você é. O sujeito acha que é isso, que é aquilo. A verdade chega lá e pá, quebra de uma forma pesada. Alguns ficam até loucos por conta disso. Ou então, de uma ideologia que você seguia, de um ídolo que você tinha, de uma religião que você seguia. Então, assim, não é algo bonitinho, gostosinho. No meu ver, vale a pena. Vale a pena você fazer isso. É o que eu vim fazer aqui nessa terra. Talvez alguns de vocês podem dizer a mesma coisa. Mas se você fica com essa atitude de, por exemplo, alguns que, por escutar algo que eu falei que eles não gostam, já chamam, você é herege, você é agnóstico, você é protestante, você é pagão, enfim, esse tipo de coisa, já é um sinal que, assim, você não tem essa disposição interna de um guerreiro para ir atrás da verdade, custe o que custar. Certo? Agora, se você tem, saiba que esse é o caminho. Não é fácil, não é prazeroso. É algo que dói, é algo que machuca, é algo que às vezes te deixa isolado. Mas é, no fundo, o caminho que as coisas estão indo e que, no meu ver, vale a pena. Se você gostou, existem aulas muito melhores no Liberdade VIP, onde eu não fico só com aquele monólogo chato, falando sobre uma bolha que você deve se inserir e se sentir confortável. Não.
É o completo oposto. A arte se manifesta cada vez mais nas minhas aulas, que cada vez mais se tornarão cinematográficas, exatamente para fazer isso, para entrar em vocês. Mas já agora tem muita coisa boa. E se você tem essa disposição guerreira perante a verdade, é um ótimo lugar para você. Caso contrário, caso você tenha medinho disso, daquilo, sai correndo igual uma garotinha, é melhor você ficar assistindo aquele padrezinho, pastorzinho, tiktoker, youtuber que fala coisinhas gostosas pros seus ouvidos, entendeu? Vai lá buscar a sua mamãe versão influencer. Esse aqui não é o lugar. Esse aqui é um lugar para as pessoas dispostas a encarar a dor, o sofrimento e, acima de tudo, ter a resiliência para fazer isso, sem se quebrar no meio. Tenham todos um dia magnífico.